Boa noite a todos. Vamos mais uma vez, estamos aqui reunidos para que a gente possa aproveitar mais essa oportunidade de aprendizado, de estudo. Lembrando que a gente está num formato um pouquinho diferente, né? As palestras estão sendo transmitidas aí pelo YouTube, no nosso canal. Então, é só você acessar o CEF Terna TV, se inscrever lá no canal para que você tenha acesso às palestras, a nossa página também no Facebook, que é o Centro Espírita Friburguense, e também na Rádio Comunidade, aos domingos, 8 horas, e às segundas-feiras, 18 horas. Então, tem essas vias aí para poderem acessar e ouvirem as palestras aqui do Centro. E hoje nós vamos ter o Washington falando sobre a imortalidade e a felicidade atual e futura. Agradecemos a Deus a oportunidade da nossa existência, né? Da nossa capacidade de pensar, de agir e de dar soluções às questões que vêm à nossa vida, ao nosso encontro. E aproveitar a nossa atenção, a nossa compreensão para esse momento que nós estamos vivendo, mas que outros que vieram anteriormente, em outros períodos, já passaram também por várias situações, mas cada uma com um aspecto diferente na forma de sentir e de agir. Mas mais do que tudo, nesse momento agora, é nós refletirmos do que estamos passando, o que podemos fazer, como podemos realizar e atravessar por esse período, por esse caminho ao qual estamos percorrendo ao longo da nossa jornada evolutiva, em que várias situações virão ao nosso encontro e nós devemos estar cada vez mais preparados, entendedores e vivenciar cada situações dessas em nossa vida. Mas nós nos deparamos há um bom tempo já, nessa nossa vida moderna, né, que nós dizemos moderna, uma agitação, uma correria no dia a dia, né? Muitos projetos, muitos compromissos, muitas tarefas, muitas coisas a resolver, bater metas, e uma agitação muito alucinante em que nós estamos envolvidos. É digitando, é conectado com mais de uma coisa ao mesmo tempo, uma forma frenética, e que nós dizemos uma vida moderna. Mas com isto, nós também atropelamos os bons costumes, as boas práticas no relacionamento, na vida social, com os nossos sentimentos e com aquilo que nós buscamos dentro de nós, que são essenciais e necessários. Pois todo dia nós somos aportados por toques de celular, por telefonemas, por agitação, por programas de televisões, por várias faixas de frequência e por vários assuntos que nos atordoam. E nós estamos conectados, agindo, fazendo as nossas coisas, mas sem prestar atenção aos costumes, a cordialidade, a gentileza, a paciência, a atenção. Mesmo em situações que não nos concordamos com aquilo, mas não damos a oportunidade de escutar e de manter a educação vigente, para que possa fazer um elo de ligação, para que seja algo a lubrificar essa engrenagem que é da nossa vida social. Pois, ao contrário dos séculos retrasado e passado, cada vez mais nós habitamos e moramos em cidades, em lugares com maior aglomeração de pessoas, em comunidades com muitas, milhares, milhões de pessoas juntas. Automaticamente, há de ter algo a nos fazer conviver e viver e trocar experiências e ideias sem, com isso, desgastar a engrenagem. E como nós não somos máquinas, somos seres espirituais, são as engrenagens do nosso sentimento, da nossa atenção, do nosso amor, do nosso capricho, da nossa forma de ser e de agir, e de pensar e de trabalhar nosso pensamento cada vez mais construtivo, cada vez mais alto na sua transformação de compreender melhor aquilo que anteriormente não compreendíamos e achávamos que era algo retrógrado, algo que repulsivo, mas com a compreensão, com o conhecimento, vemos que não é bem assim. E quando é algo dessa forma, retrógrado, incompreensível, devemos sim falar, expor a nossa posição, a nossa opinião, mas sempre utilizando a cordialidade, a gentileza, a educação, tão necessária para tudo em nossa vida. Seja em quais situações forem, seja em nosso lar, seja no trabalho, seja na escola, em qualquer lugar, até mesmo conosco mesmo. De sermos cordiais e gentis conosco mesmo em algumas situações em que, de certa forma, achamos, eu dei uma mancada, eu errei nisso, calma, errou, mas seja cordial, seja gentil e relabore, reprocesse
e continua a desempenhar e a tratar o seu empenho necessário. E nessa caminhada, nós temos que observar que não basta apenas a convivência em sociedade para nós ganharmos o pão de cada dia, o alimento, aquilo que, para manter o corpo sadio, saudável. Não somente isso, que é o trabalho, que é o nosso esforço, é muito mais do que isso. E para com isso, nós precisamos de agir em sociedade com o outro, porque nós não temos todo o conhecimento do mundo, não possuímos toda a experiência do mundo, não podemos sozinho, unicamente, construir algo sozinho, pôr de pé e pronto, não. Porque nós precisamos da troca de ideia, de informação, do coletivo, do empenho, do trabalho, da atenção, do conhecimento, para assim construirmos algo junto, em coletivo. E nesse coletivo, nesse compartilhar, nós crescemos, nós desenvolvemos, nós aprimoramos o nosso conhecimento. Porque não estamos isolados, não somos eremitas, isolados num lugar abastado, e lá com os nossos pensamentos, com as nossas situações, com os nossos conhecimentos, e ponto. Que referência nós podemos ter? Que desempenho, que consolo, que informação, que troca poderemos ter nos isolando? Nós estamos percebendo isso nesse momento agora que nós estamos passando, que apesar do afastamento social, que em épocas anteriores seria muito mais rigoroso, pois mais atrás não tinha a tecnologia que temos hoje. Hoje nós temos a tecnologia a nos auxiliar nesse processo para minimizar o sofrimento, o distanciamento. Mas mesmo assim, é algo que é provisório em decorrência de uma circunstância, uma situação que está acontecendo agora em nossa vida. Mas não é algo que venha posteriormente a ser uma coisa normal. Não, porque nós carecemos, necessitamos do contato com a pessoa, do contato físico, do olhar do olho no olho, independente da tela de LED, de cristal, de alta resolução. Não, é o nosso olhar, o nosso olho biológico, a nossa atenção, a nossa vibração, a nossa energia, junto com aquela outra pessoa, com aquelas outras pessoas no convívio, no dia a dia. Isso é importantíssimo para nós. E nós necessitamos disso. Não somos seres criados para ficarmos isolados, mas sim para agir, atuar no coletivo, mantendo a individualidade e crescendo no aspecto da nossa consciência, do nosso entendimento, da nossa inteligência e da nossa moral. E com isso é importante nós compreendermos cada vez mais tudo isso. E tudo no mundo nos ensina duas lições fundamentais, que é a evolução e a imortalidade. Que observamos no mundo, tudo se transforma. Nada se perde, tudo se cria. Assim também é o homem. Esse espírito encarnado em um corpo físico, um instrumento de desenvolvimento, de elevação, de transformação, também precisa e está nesse processo de evolução. E tem a seu favor a imortalidade. E nesse contexto, porque tudo se desenvolve em direção ao futuro e tudo morre para nascer. Pois nós, ao nascermos, nós já vemos que nascer, crescer, desenvolver, ter as suas relações, desenvolver suas capacidades, as nossas potencialidades, que todos nós temos, e depois a morte. Morrer. Todos nós sabemos disso. Todos nós temos consciência disso, porque vemos na natureza essas transformações, seja no reino vegetal, no reino animal e no nosso reino nominal. Essas transformações que existem. E cada um com a sua especificidade própria, de acordo com a sua situação, o seu processo de desenvolvimento. Mas, em qualquer parte do mundo, é comum encontrar pessoas que se interessam por assuntos como imortalidade, comunicação com os espíritos, vida depois da vida e reencarnação. Esses assuntos chamam muito a atenção e sempre chamam a atenção da humanidade, porque são assuntos que nos interessam. Interessa ao espírito, que somos nós, encarnado em um corpo. Interessa a nós a saber dessa imortalidade. Interessa a nós sabermos dessa comunicabilidade com os espíritos. Como assim? Comunicação com os espíritos. Aqueles que não têm corpos físicos igual ao nosso, uma formação biológica. Aqueles que já estiveram aqui ou já partiram. E vida depois da vida. Vida depois da morte. Então preexiste. Então após a morte do corpo preexiste essa vida. E reencarnação, que é a pluralidade
das vidas, da existência do Espírito, esses assuntos pululam em nós, na humanidade. Queremos saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Para onde vamos? É inquietante porque tudo que nós temos, todos os recursos que nós temos, sempre falta alguma coisa em nós, sempre está pendente alguma coisa. Ficamos inquietos com todos os bens e recursos que temos para o nosso prazer, para a nossa satisfação e necessidade, mas sempre tem algo diferente, porque nós sabemos que nós somos diferentes. Estamos no corpo físico de maneira transitória, de passagem, e com ele como instrumento para a nossa elevação. Que, como bem diz a doutrina espírita, e como nós observamos na evolução dos tempos, fomos criados todos simples e ignorantes. Deus, nosso Criador, simples e ignorantes, mas assim como uma sementinha que é plantada ali na terra, ela tem todo o potencial já ali para se desenvolver e se transformar numa árvore imensa, frondosa, e que posteriormente dará frutos. Frutos esses que terão sementes essas que cairão no solo e irão frutificar outras árvores e terem outros frutos, outras sementes. Ora a dinâmica da vida, ora a dinâmica do Criador. Na espécie vegetal, toda essa transformação, essa engenharia divina, porque ela é perfeita na sua evolução, na sua transformação. Não ficaríamos nós, espíritos, seres inteligentes da criação, com a capacidade de conceber que existe um Criador, com a capacidade de desenvolver a nossa consciência e ter o aspecto moral nas nossas realizações e ações na vida? Nós estaríamos esquecidos do Criador? Estaríamos esquecidos dessa inteligência superior? Não, não estamos esquecidos. O que estamos cada vez mais é entendendo e compreendendo essa dinâmica da vida, da evolução e do universo criador. E a nossa participação nesse contexto, que cada vez mais, à medida que nós vamos evoluindo nesse conhecimento e evoluindo no aspecto moral das relações conosco, com o próximo e com as coisas que nos atendem, a qual estamos aqui usufruindo, nós vamos melhorando a nossa capacidade de entender. Os nossos olhos vão cada vez mais ficando mais claro a nossa visão e menos opaco será a nossa ignorância, que vai se distanciando de nós pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, pelo nosso livre-arbítrio. Mas esse assunto é muito interessante, porque quando fala vida depois da morte, nós recebemos pela doutrina espírita as mensagens consoladoras daqueles entes nossos queridos, aquelas pessoas que aqui estavam conosco, ou aquela que nos deu a oportunidade da vida em um corpo físico, que já não se encontra mais nesse orbe terrestre, a saber que esse encontro ainda existir, que todo aquele sentimento, aquele carinho, aquele amor, aquele cuidado, aquelas situações de burilamento na vida, ainda continua a existir, perdura. Só que neste momento nós estamos aqui, do lado de cá, encarnados. Mas esses entes queridos continuam, só que no plano espiritual, no mundo espiritual, da onde nós de lá viemos, quando aqui chegamos e que iremos retornar. E essas mensagens consoladoras que a doutrina traz, vem mostrar essa imortalidade da alma, e vem mostrar esse consolo de que nada está perdido, que tudo faz parte de um processo, de um projeto de desenvolvimento divino para que todos nós possamos usufruir, cada vez mais com consciência e entendimento. Mas as conquistas e o aprendizado que nós adquirimos, eles não se destroem, eles não se corroem quando nós passamos dessa existência física, retornar ao mundo material, o mundo espiritual. Não! Todas as nossas conquistas, os nossos conhecimentos, as nossas relações, as nossas amizades, os nossos afetos, tudo isso continua. Tudo isso é imperecível com o tempo e são as aquisições do espírito imortal nessa trajetória divina de evolução e de crescimento, com o qual a cada passo, a cada etapa que nós vamos avançando, compreendendo bem, vivenciando bem as coisas, sejam elas que nos causem dor ou que nos causem alegria, mas entendendo o âmago, a essência daquilo que nos provoca o nosso despertar, nós vamos entendendo melhor quem nós somos, de onde viemos e o que podemos fazer na nossa existência, com as nossas potencialidades para desenvolver cada vez mais.
Por isso agradecemos sempre a Deus as oportunidades da vida. As oportunidades da vida, seja ela com dor, com sofrimento, com alegria, com testemunho de atos fantásticos. Mas agradecendo a Deus pela oportunidade da existência. Que muitas vezes numa vida de dor, em alguns momentos tivemos a alegria, o amor, a felicidade. E que vale o preço, vale a medida de todo o esforço de uma existência. Porque sentimos, vivenciamos, fomos personagens, estávamos ali presentes, constatando aquela relação, aquele ato, aquela vida que era uma primavera, que era uma alegria, mas que chegou o outono. Mas assim como as 4 estações que nós temos em nosso planeta, é de um equilíbrio fantástico, é de uma harmonia perfeita, em que ajuda, em que se associa a sociedade para que tenhamos todos os frutos, todas as flores, cada uma em sua época, cada uma em cada estágio das estações do ano, criando harmonia e fazendo com que nós movimentemos, mudemos o nosso hábito, os nossos costumes. Porque cada estação requer de nós um cuidado, requer de nós um apreço, uma atenção, requer de nós um cultivo específico para aquela estação. Assim são as nossas existências, é assim a nossa vida, é assim são os momentos que nós passamos na nossa existência. Alguns quentes, alguns frios, alguns floridos, alguns com as folhas caindo. Mas calma. Por mais que as folhas caem e só apareça o caule e os galhos sequinho, chegará posteriormente a primavera. As abelhas, os pássaros irão de novo povoar aquela árvore, irão ali estar fazendo o seu ninho e de novo nesse processo. Assim somos nós, espíritos encarnados, seres imortais, atravessando, passando por vários estágios evolutivos, e compreendendo cada vez mais que se o nosso Pai Criador não esqueceu na natureza criar uma harmonia, uma perfeição, não esqueceria de nós. De jeito maneira, pelo contrário, nos apoia, nos informa, nos dá, nos oferece oportunidades e instrumentos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E nós temos cada vez mais o conhecimento, a imortalidade da alma, né? Imortalidade, que é uma coisa positiva. Algo positivo, que queria dizer que, apesar de o corpo biológico perder o seu princípio vital, não ter mais ali condições de pulsar de vida física, a alma que ali habitava, ela não morre junto com o corpo, ela sobrevive e preexiste à morte do corpo. Por que isso? Por que isso? Porque é a dinâmica da vida, do conhecimento, do entendimento, das conquistas que nós devemos fazer. E conquistas essas que sabemos muito bem que numa só existência seria muito difícil, para não dizer impossível. Tamanho é a dimensão das experiências e conhecimentos que podemos adquirir num planeta como este, que é o nosso planeta Terra, com tanta diversidade, com tanta pluralidade de lugares, de cultura, de desenvolvimento. Uma existência só, não poderíamos saborear, curtir num planeta como este. Não, mas nós teremos outras oportunidades, porque somos seres imortais. E teremos outras oportunidades de encarnar e aproveitar cada vez mais a desenvolver esse conhecimento. Agora, acreditar na vida após a morte faz alguma diferença na nossa vida atual? Esse é o toque que nós precisamos cada vez mais nos empenhar em compreender e entender. Porque, historicamente, esse conhecimento, essa ideia da imortalidade da alma, já vem lá de trás, histórico. Desde o período paleolítico já tinha pinturas rupestres, tinha já pessoas que, arqueólogos já viram já que próximo aos corpos ali existia pratos, talheres, utensílios, os seus bens, tudo ali, no Egito, na Índia. Lá atrás já tinha isso. Todas as religiões acreditam sim na imortalidade da alma, nessa preexistência da alma após a morte do corpo. Mas a questão é essa. Acreditar na vida após a morte faz alguma diferença na nossa vida atual? E é nesse processo que nós temos cada vez mais nos investigar. Preciso cada vez mais refletir sobre eles. A diferença que isso pode fazer na nossa vida,
na nossa compreensão, no nosso modo de viver, de agir, de se relacionar e de pensar. De pensar nesse planeta que aqui está, representado por esse globo aqui, no planeta Terra. De pensar à noite, no campo, olhar as estrelas e ver a imensidão de estrelas e olhar nosso planeta aqui, tanta estrela nesse universo, com a possibilidade de ver tantos e tantos planetas, de olhar essa dimensão e observar, a imortalidade faz alguma diferença na nossa existência? Sim, ela deve se fazer cada vez mais presente esse entendimento, essa compreensão na nossa vida. Porque entendendo essa questão da imortalidade, nós vamos observar que nós temos que ter imortalidade com responsabilidade. E a responsabilidade é essa na dinâmica da vida, com o que fazemos, como usamos, utilizamos os nossos recursos naturais, como utilizamos nossos recursos físicos, como utilizamos nossos recursos mentais nessa caminhada, nessa jornada evolutiva. Porque assim como o Mestre Jesus nos disse e nos informou lá atrás, quando chegar a nossa hora, a nossa partida, quem irá? Iremos nós, somente nós. Nem esse corpo que nos serve irá junto conosco. Nem as nossas joias, o caminhão de mudança, nada, nenhum bem material irá. Tudo que é perecível ficará. Tudo que a traça corrói ficará. Somente aqueles valores imperecíveis, essenciais para a alma, para o espírito, aquilo que adquiriu ao longo dessa existência, irá com ele. Seja as suas atitudes, o seu conhecimento, a sua bondade, e seja aquelas outras coisas, pela ignorância, pela incompreensão, as coisas negativas, as coisas ruins que tenha feito ou utilizado na oportunidade da vida, da existência. Por esse entendimento e essa compreensão, observamos como está a nossa compreensão diante da imortalidade e o que podemos fazer para isso. Porque nós somos viajores. Viajores do espaço. O espírito encarnado, ele é tolhido. A sua limitação de compreensão das coisas, da vida, fica muito embaçado pela sua compreensão, pela sua ignorância e pela sua capacidade de sentir a vida. Porque nós, quando estamos encarnados, nós temos os nossos 5 sentidos, isso de certa forma nos embota, mas o espírito, desprendido da matéria desse corpo físico, aonde está seu coração, ali estará o seu pensamento, a sua ideia, o seu desejo, a sua vontade. E nós, desprendidos desse corpo físico, aonde estará? Onde estejamos? Aonde nós pensarmos com o nosso coração. E o coração que nós entendemos é a nossa consciência, a nossa vontade, toda aquela estrutura que faz parte desse ser que habita um corpo físico. E nesse sentido, aonde nós estaremos? Se nós pensarmos agora, encarnados, eu queria estar em outro lugar, distante daqui a tantos 1000 quilômetros, muito difícil para nós, porque estamos aqui, encarnados. Mas, desprendido desse corpo físico, pensemos, e tendo a oportunidade e a capacidade de se projetar ao local onde que nós desejamos e queremos, lá estaremos, num átimo de segundo. Porque aí não tem o espaço, não tem um tempo, mas a vontade, a determinação e a persistência. E é nesse sentido que devemos empreender e compreender cada vez mais essa nossa capacidade de imortalidade, que poderá tirar de nós muitos receios, muitos medos de algumas situações, mas nos dá a responsabilidade para agirmos na vida, na existência, cada vez mais com compreensão dinâmica da nossa potencialidade. Que Jesus lá atrás já falava, nos ensinava várias vezes, em vários sermões, nos ensinava a nossa capacidade, o nosso empenho no bem, na caridade, na ajuda, no desenvolvimento coletivo, social, e de se abater cada vez mais as nossas más inclinações, lapidando, domando para cada vez mais crescermos e descortinar o véu que nos embota, que nos deixa embaçado a nossa visão do que está ao longo da nossa existência, que está à nossa frente, ao nosso futuro. Entendendo isso, nós passamos a entender imortalidade, mas temos que analisar também e refletir sobre a felicidade. A felicidade atual e a felicidade futura. Como ela se projeta, como ela se coloca.
E o conceito de felicidade, dentro do espectro da doutrina espírita, é assim: para a vida espiritual, a posse do necessário. Para a vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Quando observamos a posse necessária, nós observamos que no nosso planeta a posse necessária está muito longe de ser compreendida e entendida nessa dinâmica do ser por ter. Porque ainda o ter, ele ainda é forte, ele é preponderante em nosso planeta, o que causa grande desequilíbrio. O que observamos em nossa natureza. E essa observação nos traz que cada vez mais deva-se um homem se perguntar no seu íntimo: é ter que traz a felicidade? É ter que traz a alegria? É ter que traz a superação, a capacidade de dizer que eu sou melhor do que o outro, eu sou melhor do que o meu irmão, eu sou melhor do que aqueles ou aqueles outros que existem em outros locais? Não. E para a vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila e a fé no futuro é aquele homem que faz, aquele espírito que faz, que trabalha dentro de uma harmonia, dentro da justiça, da lei de justiça, de amor e verdade, trabalhando para si, para o seu crescimento, mas sem descuidar do próximo, sem perder a distância, o relacionamento com o próximo, com as suas atividades, para que, ao anoitecer, ao chegar em casa, possa deitar e ter sua consciência tranquila. E, além de tudo, uma fé no futuro. E essa fé no futuro é daquele ser que sabe que ele existirá a morte do corpo, ele sabe que tudo o que ele faz, tudo o que ele oferece, tudo o que ele transporta e transforma das suas atitudes, não só dos seus braços, das suas mãos no trabalho do dia a dia, mas dos seus pensamentos, das nossas ideias, da nossa compreensão da vida e da dinâmica, e do que podemos oferecer, além das coisas materiais, para o nosso coletivo e para nós próprios. O estado de felicidade ainda é relativo no nosso planeta. Sim, ele é relativo. É relativo em virtude de quê? Porque se somos espíritos em processo de desenvolvimento, de perfeição, toda a felicidade será relativa de acordo com o nível de perfeição que nós tivermos chegado, tivermos alcançado. Então, sempre a felicidade ela será relativa à nossa compreensão íntima, individual, do indivíduo, e a compreensão do coletivo ao qual nós estamos inseridos nesse processo de desenvolvimento e de crescimento. Vamos agora ver aqui no Livro dos Espíritos, que fala bem sobre esse ponto, na questão 920. O homem pode, isso no capítulo 1, o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Observamos isso, abrandar os seus males. O mundo é um aparelho de provas e expiações. E nós estamos aqui para provar. Toda expiação também é uma prova. E nós estamos para provar o quê? A nossa capacidade. Porque é através do nosso livre-arbítrio que nós operamos e desenvolvemos a nossa inteligência e a nossa capacidade moral. Mas a nossa inteligência sendo desenvolvida, cada vez mais devemos compreender que inteligência é essa. Se é aquela inteligência que antes, equivocadamente, pensava que inteligência, vamos calcular a inteligência dizendo QI. Tem um QI de 200, de 300. Não, inteligência é muito mais do que isso. É muito mais que raciocinar em cálculos matemáticos, é muito mais do que saber fazer um lindo texto, com toda a ortografia impecável. Inteligência é muito mais do que isso. Inteligência é juntar todo o conhecimento, toda a informação que nós temos, e harmonizá-la em benefício de nós, em benefício de tudo que existe, de uma forma que seja algo construtivo, que seja algo que se realimente, algo que seja sustentável, que tenha uma sustentabilidade. Não adianta nós utilizarmos a nossa inteligência para algo fantástico, mirabolante, uma máquina mirabolante. Só que é o seguinte, tudo que ela fabrica tem um prazo de vida útil de 5 anos. Beleza, e depois? Não tem como fazer nada com aquilo que ela produziu.
Aquilo não se destrói só depois de 200 mil anos, depois de 100 mil anos. Interessantíssimo o invento. Ajudou muito. Mas ele não é sustentável dentro de um projeto e um processo de equilíbrio no globo, no planeta ao qual nós estamos habitando. Então tem que se utilizar a inteligência de modo a ter a harmonia do que se cria, do que se planeja, do que se projeta. Como aquela árvore, aquela sementinha que tem o potencial ali, que se desenvolve, cresce, tem os frutos, dos frutos tem a semente cai no chão, floresce e cresce. Mas o que produzimos não tem esse processo, essa engenharia divina para se desenvolver. Mas nós temos que utilizar a nossa inteligência, a evolução, seja ela tecnológica, seja ela filosófica, seja ela religiosa, em conjunto para atuar nos inventos, nos empenhos que nós utilizamos no nosso planeta, para manter o equilíbrio e a harmonia e nisso desenvolver tudo aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento e conhecimento específico. Para que os males, os efeitos colaterais das nossas grandes invenções mirabolantes, invenções até úteis em determinado momento e circunstâncias, mas que não são sustentáveis, não recaia sobre nós como um efeito colateral, não nos prejudique, não nos cause nenhum mal, seja um mal físico, um mal geográfico, ou algo que venha a destabilizar o nosso planeta, a nossa sociedade, o nosso sentimento, a nossa razão de construir algo que seja venturoso, algo que seja para o progresso nosso e de todos. E nesse entendimento, temos que cada vez mais estudar, entender o desenvolvimento da prática da nossa inteligência nos recursos tecnológicos. Até onde nós devemos utilizá-lo, a que medida e de que maneira. Que ele não nos venha a nos enclausurar, não venha a reter toda a nossa atenção, compreensão, vivência, cuidado, e se foque naquilo, tendo uma vida como virtual, um sentimento virtual, o que poderá causar para nós nada construtivo ao longo do tempo, ao longo das experiências humanas. Continuando aqui na questão 921. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência no plano grosseiro. Anota aqui. O homem bom, compenetrado do seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea, numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Somos punidos, nesta vida, pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos, pouco a pouco, a origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos no mau caminho e, em consequência, caímos afinal na desgraça. Observamos aí a justiça divina e a nossa capacidade e a nossa liberdade. São através dos nossos atos, da nossa forma de pensar, de agir, das nossas decisões, que nós tomamos uma medida e deixamos de tomar outra. E nesse caminho é que as incongruências, os equívocos vão acontecendo e os efeitos colaterais, as reações desses equívocos, vêm se abater sobre nós próprios, sobre nós mesmos, dentro desse processo da justiça, a cada um segundo as suas obras. E esses males não são para nos acharcar, para nos humilhar, para nos depreciar. Esses males que vêm de encontro a nós, essa reação, é para o nosso bem, é para nós refletirmos sobre eles. É para nós sentirmos o que aconteceu, para retomarmos o entendimento do que foi feito,
como agimos, como pensamos, o que produzimos e os efeitos que isso veio advir sobre nós. Nesse processo de autoestruturação, observamos a justiça divina e o processo de desenvolvimento nosso nessa dinâmica da existência. E continuo na questão 922 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que o suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Esta é a resposta que os espíritos deram a Kardec sobre isso. Que a desgraça de um e a felicidade de outro, ela está sendo relativa àquilo que nós fazemos, àquilo que nós promovemos nessa dinâmica da vida, da nossa existência. Que muitos de nós, em algumas situações, falamos: caramba, tudo acontece de ruim para mim, só desgraça, eu fiz isso, aconteceu isso, eu faço aquilo, certinho, mas dá errado. Calma. Muitas situações que nós recebemos nessa reação das nossas ações anteriores, pode ser dessa existência a qual estamos passando agora, mas pode ser de outra existência. Mas, independente de ser dessa ou de outra, a questão é como nós encaramos essas situações, como nós enfrentamos elas, como nós podemos crescer, sentindo, sofrendo essas situações, mas entendendo através da resiliência e da compreensão e da nossa capacidade de inteligência, de pensar, de raciocinar, de ponderar, do bom senso, saber dar a medida. Sofrer sem resmungar, mas entendendo e compreendendo. Porque à medida que nós vamos lamoiando, sofrendo, resmungando, aumenta cada vez mais a dor. E nós percebemos isso no nosso dia a dia. Se algo está doendo e começamos a pensar naquilo que está doendo, e ficamos ali, meu Deus, por que isso? A dor parece que ela aumenta muito mais. Mas se distrairmos, focarmos nossa atenção para outra coisa, diminui a intensidade. A comoção, ela diminui. E com isso, aquela dor deixa de ter aquela potência que ela tem. Porque continua ali a lesão, continua a doer, mas não daquela maneira, daquela dimensão ao qual nós estamos sentindo e percebendo. E que muitas das vezes atrapalha isso em nossa vida, em nosso dia a dia. Porque nós somos tocados por certas coisas que nos despertam o sentimento, a dor, a empatia, a simpatia por outra pessoa, que está nesse processo. Como acontece quando nós vemos uma pessoa que se machucou e está ali com uma fratura ali exposta, ao olharmos, nós sentimos tudo aquilo que a pessoa está sentindo, a gente pega para a gente também, sente, caramba, que dor. Se nós dermos bobeira, a gente fica fragilizado, a gente fica imóvel e não tem reação para ajudar, para acudir, para ver o que possa se fazer, para pedir ajuda, e ficamos ali congelados naquilo ali. E isso é que nós temos que ter atenção. Não, a gente tem a empatia, vimos aquilo ali, sentimos pelo outro, mas temos que agir. E assim também são as situações da nossa vida, que muitas vezes ficamos congelados, parados pelas situações, pelos equívocos e desenganos nossos, e ficamos parados naquilo e não mexemos, coloquemos em ação essa nossa potencialidade e nossa capacidade. Em que consiste a felicidade na Terra? Na posse de bens materiais ou na aquisição de valores espirituais? Os bens materiais devem ser considerados, neste aspecto, os meios e não os fins da felicidade. Essa é a grande questão que nós vivemos em nosso planeta Terra. Essa é a grande questão que os espíritos que estão encarnados neste planeta Terra, um planeta de provas e expiações, com várias graduações de desenvolvimento, de evolução dos espíritos aqui, se colocam nessa situação. A valorização dos bens materiais e a aquisição dos bens espirituais. Nós sabemos, nos informamos pelo noticiário e tudo, que os bens materiais, por si só, eles não confortam, não traz a plenitude da alma, do espírito, a felicidade. Seja ela a felicidade relativa, seja a felicidade que nós estamos buscando. Não traz. Porque observamos, conhecemos muitas pessoas que têm grandes recursos materiais, toda a facilidade, tudo o que é necessário para a sua sobrevivência, para a sua comodidade, e mesmo assim se sentem tristes, se sentem infelizes. Assim como vemos pessoas que não têm nenhum recurso material, vivem da caridade, da ajuda do próximo, e também, às vezes também, não se sentem felizes.
se sentem tristes. Mas observamos também que pessoas que têm muitos recursos físicos, materiais, se sentem felizes. Mas não se sentem felizes porque têm os recursos, mas se sentem felizes por ser a sua forma de ser, não pela sua forma de ter. Assim como também vemos pessoas simples, que não têm muitos recursos, que dependem da ajuda do próximo, da coletividade, para se manter, que se sentem felizes nessa jornada. Se sentem felizes com o seu ser, não com ter. E que desenvolve ali no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua limitação dos recursos, mas a potencialidade, tudo que ele pode fazer para desenvolver, para crescer, para viver em comunhão e não deixar se abater pelo ter, se cegar pelo ter. Então observamos que não é a riqueza, não é a pobreza que vai fazer o tom das coisas, mas o que nós projetamos nesse ser, que somos nós, espíritos imortais. O que nós queremos? Queremos as coisas perecíveis ou as coisas imperecíveis? Aonde nós focamos? Porque as coisas perecíveis, os bens materiais, eles são fundamentais, eles são necessários. E devem ser cultivados, trabalhados com atenção, com inteligência, com compromisso, com responsabilidade. Porque aquele que tem muito, de uma hora para outra, quiser desfazer de todos os seus bens, ele tem que desfazer com responsabilidade, com conhecimento, com precisão organizada, para não causar um distúrbio, um desequilíbrio. Então, vemos que tudo na natureza tem que ter a responsabilidade, a precisão, o trato, o bom trato com aquilo que tem. É necessário o necessário e o supérfluo na existência. E essa questão de discernirmos o necessário e o supérfluo na nossa existência, isso acontece desde que o mundo é mundo, desde a nossa jornada, dessa nossa caminhada evolutiva, isso vem ocorrendo, o necessário e o supérfluo. À medida que devemos utilizar algo até certo ponto, de que forma, para que possamos usufruir sem deixar nos escravizarmos por aquilo que estamos usufruindo. Porque muitas das vezes nos escravizamos. Desmarcamos compromisso, deixamos de ir em algum lugar, deixamos de fazer outras coisas que têm responsabilidade, têm compromisso, para aquilo que nos escraviza, pelo aquele horário que vai acontecer algum evento, pelaquela situação, ou pelo aquilo que eu gosto de fazer, de jogar. E assim outras coisas na nossa vida, que às vezes deixamos de fazer em função de uma coisa. Temos que ter sempre o senso, o bom senso da medida, do momento, da hora, para que tudo seja harmonizado, dividido. Porque tudo na natureza requer harmonia, tudo na natureza requer equilíbrio. Assim como nós, se nós ficarmos uma semana inteira deitado na cama, numa posição só, o que irá nos acontecer? Apesar de estarmos em repouso, sendo tratado e alimentado, iremos ter os problemas musculares. Poderemos ter problemas na nossa epiderme, por ficar tanto tempo nessa situação. Assim também, ficarmos muito tempo utilizando o nosso corpo, sem dormir, horas e horas, dias e dias, estaremos também causando desequilíbrio e prejudicando o nosso corpo. Ah, mas o motivo é por esse, o motivo para aquele. Independente do motivo, tudo tem que ter o tempo certo para que não venhamos a prejudicar o nosso corpo, prejudicar o equilíbrio necessário para que continuemos a fazer o que fazemos de maneira cada vez mais perfeita, mais harmônica com as coisas, de uma forma cada vez mais longa, mais contínua e mais equilibrada. Então observamos que tudo tem que ter o bom senso do necessário e supérfluo na nossa existência. E nós não devemos confundir apego com amor. Apego, esse sentimento, apego, ele restringe, ele tolhe. Ah, eu tenho apego a uma coisa. Cuidado com esse apego. Ele poderá te restringir, lhe tolir, lhe prender. Porque amor é compartilhar. Amor é dividir. Amor é dar a liberdade. E nesse processo de crescimento, nós temos que ter bem nítido esse aspecto da nossa existência, que muitas das vezes não estamos presos, restritos a um ambiente físico, devido ao que nós estamos passando agora, de uma pandemia, e temos que ficar restrito. Muitos de nós ficamos restritos a várias coisas, independente de pandemia, pelo nosso apego, pela nossa restrição, e deixamos de estar em contato com outros, com outras pessoas, com outras coisas, com outros valores necessários e imprescindíveis para a nossa organização mental, para a nossa organização física. Assim como de uma hora para outra decidimos, não vou comer mais, vou comer só um tipo de legume, vou comer só cenoura para o resto da minha vida. Olha,
não vai dar certo. Ficará amarelo, meio alaranjado, tudo bem. Mas esse alimento não tem toda a composição necessária para esse nosso corpo físico, biológico. Estaremos aqui criando, fazendo a ruptura na harmonia necessária, dos nutrientes necessários para esse corpo biológico funcionar em perfeita harmonia e equilíbrio na nossa vida. Assim são com as coisas, as relações, os pensamentos que nós temos. Temos que ter o equilíbrio, o bom senso, ter uma nutrição mental adequada em nosso dia a dia. Porque a cada dia nós temos milhares de pensamentos. E muitas vezes variados. Nós temos que saber trabalhá-los para poder ter uma frequência, uma harmonia, um foco cada vez mais harmônico. Porque isso ajuda a nosso corpo físico. Porque estamos ligados, célula por célula, átomo por átomo, a alma a esse corpo físico ao qual nós habitamos. E nesse processo, tem que ter essa harmonia do corpo e da mente. A felicidade futura encontra-se estritamente na dependência das ações realizadas no presente, aquisição de bens imperecíveis, tesouro do conhecimento e da moral. A chave da felicidade revela-se na prática do bem, no qual se é possível exercitar a caridade. Então observamos que a felicidade futura, ela está na sua independência da felicidade atual, de como nós agimos, como nós decidimos, como é o nosso discernimento. E esse nosso discernimento, ele é importantíssimo para a nossa jornada evolutiva. O discernimento e o conhecimento. O conhecimento, o tesouro do conhecimento. O conhecimento é imprescindível. Quando nós temos contato com a doutrina espírita, nós conhecemos que o homem físico, tem três partes. É a alma, né? A alma, o corpo físico e o perispírito. O perispírito é o elo entre a alma e o corpo físico no processo de agir, de dar a possibilidade da alma, que é um ser imaterial, de agir sobre o corpo físico material. Então temos o perispírito. E a doutrina espírita nos informa que quando nós desencarnamos, quando o corpo ali vai e deixa de agir, deixa de restringir o princípio vital e já falece, a alma se desprende. A alma se desprendendo, ela retorna ao mundo espiritual. E o perispírito tem o seu papel nesse processo. Porque ao mundo espiritual, a alma ela se vê com as características físicas do corpo que até então ele estava habitando. E nisso ele se sente que está vivo. Eu estou vivo, eu não morri, eu continuo vivo. Continua vivo, continua existindo. Porque esse corpo perispiritual, o perispírito, ele continua com a alma no mundo espiritual. Aí a doutrina leva-nos mais além, você continua a existir, mas traz a consciência, o entendimento dessa alma que está confusa, achando que ainda ela está viva. Se ela está viva, ela está ainda no mundo material, ela não desencarnou. Explica a essa alma, a esse espírito, que realmente ele continua vivo e continua existindo. Só que agora está no mundo espiritual. Não necessita mais de alimentação, de roupagem, não precisa sentir mais frio, calor. Todas as situações que nosso corpo biológico nos imprime. A alimentação, o asseio, tudo isso, não precisa mais disso. E que ele continua existindo, só que ele existe agora no mundo espiritual. Ele continua a ser a pessoa que era, com conhecimento, com as suas vivências, com as suas simpatias, antipatias, com os seus pendores, continua. Mas só que você é imortal. Você não morreu junto com o corpo. Você continua a existir. E a doutrina espírita continua explicando essa imortalidade e mostrando também a felicidade. O seu conhecimento, tudo aquilo que você fez na existência, tudo aquilo que você praticou com a sua intenção, com a sua ação, ou com os seus equívocos, a sua incongruência, os seus desafetos, todo esse sentimento continua ainda presente. Porque morreu, não acabou. Apenas o corpo que começa no processo de transformação normal e que existe um processo na Terra, mas continua com as suas aquisições, com o seu conhecimento. E o espírito vai entendendo. Então eu continuo a existir. Eu continuo com o conhecimento. Eu não preciso retornar para aquele lugar. Eu não tenho que ficar naquele lugar. Não tem necessidade mais. Não, agora não precisa disso. A ligação que tem com eles é pelo pensamento, pelo sentimento.
pelo pensamento e sentimento, projeta-se, seja seu em direção àqueles seus entes que estão encarnados, ou seja deles para contigo através de uma prece, de uma oração, ou pela falta, pelo sentimento de falta, irá lhe atingir e você irá sentir. Mas tenha o entendimento e a compreensão que tu não existe mais no mundo corporal, físico, tu desencarnou. E essa compreensão traz o entendimento da imortalidade da alma, ali sentindo isso, e traz o processo de felicidade, de situação que ele se entende e alcançou na sua existência, que vai refletir. Porque nós sabemos que tudo que desencarna, quem desencarnou, não morre, não vira santo, como antes se pensava. Morreu, acabou, agora virou santo, então todas as situações, todas as mazelas acabou. Não, não acabou. Continua de acordo com o entendimento e a compreensão daquele que foi, que fez a passagem, que retornou ao mundo espiritual. E essa compreensão é imprescindível para que aquele espírito não continue a cultivar todas aquelas sensações e percepções que até então ele sentia quando estava aqui encarnado. Que poderia ter sido uma pessoa que por longos anos, por meio de uma doença, de uma comorbidade, vem sofrendo com o corpo, até chegar a hora da sua partida, e que ao atravessar e fazer a passagem, ainda achasse, sentindo aquelas mesmas situações. Não, calma. Temos que levar a compreensão, o consolo. Não é assim que acontece. Isso é através do conhecimento, do entendimento nosso. Porque se nós não conhecemos, entendemos cada vez mais esses ensinamentos, e continuarmos a olharmos para ponta do nosso pé, na nossa jornada evolutiva, caminhando, olhando para a ponta do pé, sem olhar para as estrelas, para a dimensão, para a harmonia, para o coletivo harmonioso que existe no universo, para não olhar a presença de Deus em tudo, até numa partida, numa passagem de um ser, nós estaríamos nos tolhindo, nos privando de um conhecimento maior, de uma observação, de uma atenção maior, de algo que é valoroso, que é uma joia preciosa na nossa jornada, que é o conhecimento e que é a moral. Tão imprescindível para o nosso caminho, para a nossa jornada. E o Espiritismo, como um consolador prometido por Jesus, vem trazer essas informações imprescindíveis, porque a nossa passagem nesse plano físico, material, no nosso planeta Terra, é pouco tempo. Para uns, às vezes, é horas. Para algumas crianças são meses, semanas. Para outras pessoas são 50 anos. Para outros são 90, 70. Cada um de acordo com o seu compromisso, com a sua vivência. São pouco tempo. Mas nós retornamos para o mundo espiritual. E o nosso conhecimento faz a diferença na hora de sentirmos, de percebermos o nosso estado de percepção. O que podemos fazer, como podemos nos conectar, como podemos nos desvencilhar daquilo que nos afligia enquanto estávamos no corpo físico. E de tudo mais que acontece na nossa dimensão física e na dimensão espiritual. Porque o plano espiritual e o plano material, eles se relacionam, é um intercâmbio. É um intercâmbio. E esse intercâmbio comprova, vem de forma patente falar a imortalidade da alma, a pré-existência. Porque nas comunicações espirituais, onde que vêm relatos, informações, até então, não compreendida no passado, hoje se vê em todos os campos da Terra, em todos os cantos, as informações vêm chegando. E chegam e vêm trazer o consolo, o alento. Mas, de certa maneira, também vem trazer informação a nós, espíritos que estamos encarnados nessa nossa jornada. Chegará a nossa hora, chegará a nossa oportunidade de retornar à casa do Pai. Porque na casa do Pai há muitas moradas. Há muitas vivências e experiências. Não devemos ficar apegados, mas sim usufruir, utilizar com tudo que podemos utilizar. Ter o discernimento, a consciência de cada vez mais nos distanciarmos do supérfluo e mais próximo das necessidades, das situações, do conhecimento, dos recursos que nos faz crescer e ficarmos cada vez mais independentes, mais senhor de si mesmo, mais compreendedores da vida, da existência e do que podemos fazer na dinâmica dos mundos. Observamos um comportamento que nós temos, me veio aqui a memória, quando nós somos crianças, quando nós nascemos num lar, numa casa, aí temos 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos, conhecemos toda a molecadinha da rua, todo mundo, a vizinhança e tal. Quando chega a hora, vamos mudar, vamos para outro bairro ou outra cidade. Isso para nós que somos crianças, isso é um desespero, isso é um desassombro.
Isso aí quebra com a gente, que a gente está ambientado naquele ali, na nossa rua, com nossos colegas, na nossa casa, que nós nascemos, conhecemos a parede, cada tijolo, cada azulejo, tudo ali para a gente é confortável. Sabemos quem mora em cada casa, foi fechado, a gente sabe que mora e vamos mudar. Isso causa uma aflição. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós vemos que a mudança é necessária, existe um motivo, algo causador, e que é preciso mudar. E que o sentimento, o sofrimento, deva ser cada vez mais, através da compreensão, entendido da necessidade, e de que apesar de mudar, distanciar daquelas pessoas, não perderemos a ligação, o contato com elas. Esta que é a questão importante para nós entendermos na nossa existência, na nossa vida. E por maior que seja a nossa dor, nosso sofrimento, seja um sofrimento físico que nós estejamos sentindo agora, hoje, nesse processo que a humanidade se vive, seja pelo sentimento de perda, entre aspas, da presença física daquela pessoa que estava animando aquele corpo físico com o qual nós nos relacionamos, o qual nós temos um carinho, um afeto, desde que éramos pequenos, criancinhas, que é o sentimento que temos para com nossos pais, para com a nossa mãe, para os nossos irmãos, familiares, mas que de repente é chegado o momento desse distanciamento. Mas esse distanciamento é físico. É físico, não é distanciamento espiritual. Esse distanciamento não ficará na memória, os encontros, a felicidade, as relações não ficará só vivo na memória. Então, se perder a memória, ou se levar um tombo não ter memória, perdeu aquilo. Não! Quem perdeu foi o corpo. Foi o aparelho cerebral que ficou danificado e perdeu. Mas reparamos bem, ao anoitecer, quando o corpo está em repouso, a alma não fica junto com o corpo enquanto ele está se abastecendo, descansando. A alma se desprende desse corpo. O espírito se desprende. E quando ele se desprende, ele não é tolhido pelas características, pela coisa do cérebro que estava danificado, não. Ele recobre a sua memória, a sua capacidade de ver, de sentir, e ele tem essa conexão. Ele tem essa vivência, esse encontro espiritual, o qual nós temos toda noite. Só que não é necessário, muitas das vezes, a lembrança ali viva, tácita, mas nós temos a sensação, a percepção de que algo aconteceu, de algo foi sentido, algo foi falado. E isso cada vez vai se acontecendo com maior sensibilidade, nesse ser sensível que nós somos, a partir da nossa consciência, da nossa percepção, da nossa imortalidade, e o que nós estamos fazendo, o que nós fazemos na nossa vida toda, a mortalidade, e da felicidade que nós estamos buscando. Essa felicidade relativa para o momento, de acordo com a nossa capacidade de pensar, de agir e de vivenciar, mas que ela vai cada vez mais se alongando, se ampliando na dimensão espiritual, que é a dimensão real da nossa vida espiritual. Agradecemos a todos pela oportunidade de estarmos aqui retornando e conversando sobre esses assuntos importantíssimos para nós, nesse momento de tantas situações, fragilidades, sejam elas materiais, espirituais e de relacionamento com o próximo, de forma mais próxima, mas que a nossa fé, a nossa convicção e a nossa capacidade de utilizar a nossa inteligência de forma construtiva, de forma renovadora, sustentável, possa se fazer presente cada vez mais nesse mundo ao qual nós habitamos e que nós precisamos dele para nosso desenvolvimento, para o nosso progredir, para o nosso avançar. Observamos bem que na história, há milhões de anos atrás, um asteroide se chocou contra a Terra. Vários seres, animais, várias espécies foram ali exauridas, morreram, mas o planeta se transformou e está aqui. Nós é que dependemos de harmonia e de harmonizar esse planeta dentro da nossa caminhada evolutiva tecnológica, com consciência, com bom senso, com atenção naquilo que é primordial, essencial para o ser. Uma boa noite a todos.